Supermercados e grandes varejistas precisam se adaptar à Lei 10.048, porque são obrigados a seguir uma norma que beneficia as pessoas idosas com mais de 60 anos no meu Brasil. Que norma é essa? Por que os supermercados precisam se adaptar? É esse o assunto do nosso vídeo que está começando agora. Imagina, gente, eu tenho certeza que você que é idoso já passou por isso, aquele empurra no supermercado. Ontem mesmo eu estava no supermercado e assim, aquelas filas gigantescas e inclusive as filas dos idosos, as filas de prioridade. Não sei se você já percebeu, mas a minha esposa, por exemplo, grávida agora com um bebê pequeno, utiliza a prioridade e quantas vezes a fila de prioridade, porque assim, cada dia, não é criticando, mas cada dia surge uma nova prioridade e isso é importante porque a gente precisa atender essas pessoas que têm necessidades, vamos dizer assim, especiais. Idosos, pessoas com deficiência, gestantes, lactantes, pessoas com bebê no colo, autistas e por aí vai. E com isso, gente, graças a Deus a nossa população idosa tem crescido cada vez mais, porque a expectativa de vida no Brasil tem aumentado. O que acontece é que as filas para prioridade têm ficado muito grande. E aí as filas estão enormes e às vezes demora mais o atendimento no preferencial do que no caixa convencional. Nos bancos, por exemplo, quando eu acompanho meu pai no banco, por várias vezes a minha senha convencional chama primeiro do que a dele, porque tá congestionando aí a fila das prioridades, né? Isso cansa demais, isso acaba sendo um desrespeito, principalmente, obviamente, para quem mais precisa e para quem tem mais idade. Você sabe que existe uma lei no Brasil que obriga os mercados a dar prioridade de atendimento para quem tem 60 anos ou mais, não só os supermercados, mas eu vou falar aqui de todos os setores que precisam ali de um atendimento, de fazer as pessoas esperarem, é necessário dar prioridade para as pessoas que têm 60 anos. Mas precisa ser prioridade, gente, de verdade. Então, se você tem mais de 60 anos ou conhece alguém que tem, vale prestar atenção porque essa norma te dá direitos. E no vídeo de hoje eu vou esclarecer direitinho o que está acontecendo, por que muitas vezes, principalmente supermercados, esses atacadistas, não estão respeitando a lei. Eu mesmo vi presencialmente, não foi em supermercado, foi numa fila de votação, pessoas desrespeitando o próprio estabelecimento, vamos dizer assim, né? A própria fila ali da prioridade, num contexto de votação, de eleições, a pessoa ali tendo o seu direito de ter o atendimento prioritário desrespeitado. Então, parece que é óbvio, mas nesse vídeo talvez você pense que saiba tudo com relação a isso, mas preste atenção nesse vídeo, porque eu vou dar todos os detalhes sobre essa lei 10.048, gente, que é do ano 2000, e ela garante, segundo o primeiro artigo dessa lei, que tem direito ao atendimento prioritário, dentre outros grupos, os idosos com 60 anos ou mais. A lei é clara, não importa se o atendimento é público ou privado, bancos, supermercados, serviços, tudo deve garantir prioridade. Além disso, o atendimento prioritário pode ocorrer por meio de caixas, guichês ou filas exclusivas. Quando não tem a fila exclusiva, aí tem muita gente que reclama e eu já vi muita confusão com relação a isso. Na hora de chamar a senha, por exemplo, num banco, o atendente vai, por exemplo, chamar 2 prioridades e um convencional para dar o atendimento à atenção prioritária para as pessoas com mais de 60 anos, né? Uma dúvida que as pessoas têm também é que nesses guichês ou filas exclusivas, se não houver uma pessoa prioritária ali esperando, o atendimento convencional pode ser feito nessa fila sim. Mas, gente, cabe aí o bom senso, a ética, a educação de cada pessoa. Vamos supor que eu entrei na fila lá, porque só tem uma pessoa sendo atendida, eu estou na fila de prioridade,
mas chegou um idoso atrás de mim. Eu tenho que dar prioridade porque aquela fila é exclusiva para eles, né? Eu estou entrando ali porque não tem ninguém, mas se aparecer um idoso, eu preciso dar a prioridade para ele. A mesma coisa, gente, acontece, por exemplo, num ônibus. Acontece muito de um jovem lá sentar no lugar reservado para as pessoas idosas e fingir lá que está dormindo e ver uma pessoa idosa lá e, como diz aqui em Minas, né, pagar de louco e não dar o lugar. Isso é crime, gente. Isso, além de ser crime, é falta de educação e é desrespeito. E você que é idoso não precisa aceitar isso. E mesmo que não há uma fila especial, às vezes no mercado menor, né, não tem um caixa ali, um guichê exclusivo para o idoso, o mercado está obrigado a atender o idoso antes de outras pessoas. Então, o que acontece? Redes grandes, como por exemplo Açaí, Carrefour, não estão isentas e precisam melhorar o atendimento porque a fila dos idosos estão ficando cada vez maiores. Então, é necessário se adaptar, é questão de ética, é questão de lei, criar outros guichês exclusivos para pessoas com mais de 60 anos, porque é lei. Isso significa que quando você for às compras, deve haver caixa ou fila prioritária bem identificada ou atendimento imediato logo após quem estiver sendo atendido, caso não haja fila especial. Esse detalhe também é importante. Vamos supor que você está lá no supermercado, no mercadinho, e não tem fila especial, não tem guichê, caixa exclusiva para pessoa idosa. Você pode ficar ali de ladinho, terminou de atender a pessoa que estava sendo atendida, você tem direito de ser a próxima a ser atendido. E aí, gente, vai ter gente atrás que pode ser que reclame, mas a verdade é essa. A pessoa idosa, tendo caixa exclusivo ou não, ela tem prioridade. Outra coisa importante, hoje em dia as pessoas com 60 anos ou mais estão cada vez, como dizem, né, mais conservadas. Então, gente, a prioridade, o direito, nada tem a ver com a aparência física. Então tem gente que não aparenta ter a idade, mas ela tem o direito da mesma forma. E se você não dá o negócio ali, o caixa do supermercado, o supermercado, enfim, não der o atendimento prioritário, você que é idoso pode acionar a polícia, pode acionar o PROCON, pode chamar aí qualquer tipo de órgão público que vai te defender, porque lei é feita para ser cumprido. E se por acaso você desconfiar de alguém que está estacionando na vaga para idoso, está ocupando um lugar que é destinado para idoso, no ônibus, na fila e etc., essa pessoa está descumprindo a lei. E caso o estabelecimento ou uma pessoa ignorar essa lei, você pode pedir para falar com o gerente, com o responsável, exigir o seu atendimento imediato ao uso da fila presencial, prioritária, né, preferencial. Se necessário, pode denunciar e compartilhar a informação, porque tem muita gente que não sabe dos detalhes desse direito, tá bom? Esse é o nosso vídeo de hoje. Se você gostou, se você entendeu, compartilhe com o máximo de pessoas para que essa informação alcance o número máximo de pessoas, obviamente. E lembre-se, tá? Ande com o seu documento de identidade, com a sua carteira do idoso, para comprovar aí que de fato você tem sim prioridade, tá bom? Esse é o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau. Valeu!